bem-vindos ao Expert Biologia. E hoje estaremos fazendo alguns posicionamentos para a avaliação da mão, do punho, antebraço e cotovelo. Para o estudo da mão, nós iremos utilizar o chassi 24×30. Esse chassi nós iremos dividi-lo e fazer dois posicionamentos, tanto frente quanto oblíqua. Em alguns estudos ou em alguns locais nós utilizamos o divisor. Nessa aula nós ensinaremos também como utilizar esse divisor na prática e como fazer também sem o divisor. É o posicionamento da mão. É um posicionamento relativamente simples. Por quê? O paciente ele vai simplesmente colocar a mão dele com a parte palmar, essa região aqui, a parte palmar para baixo, ou seja, a parte palmar em contato com o chassi. Os dedos eles devem estar um pouquinho separados e o raio central ele vai incidir na terceira articulação metacarpo-falangiana, que é essa articulação aqui entre o metacarpo e a falange proximal. Fica mais ou menos aqui nessa região. E no caso aqui estamos fazendo uma colimação. Colimamos aqui um lado e fizemos a incidência PA, póstero anterior, e o posicionamento frente. Depois nós iremos fazer um segundo posicionamento. Aí basta pedir para o paciente levantar a mão, você empurra o fio, o chassi para o lado, coloca a mão do paciente novamente aqui, dá uma leve inclinada para o lado, uma oblíqua em 45 graus, se você olhar nessa direção, e o paciente ele vai abrir um pouco os dedos, para os dedos tirarem a sobreposição e podermos visualizar todos eles. E o raio central, neste caso, o raio central ele não vai incidir na terceira articulação metacarpo-falangiana, porque estamos colimando. Quando fizermos num chassi sozinho, aí sim o raio central ele vai incidir aqui. Então, é a utilização da colimação para fazer duas incidências em apenas um fio. O uso do divisor é bem simples, basta encaixar o divisor no filme ou no chassi e utilizaremos primeiro um lado, depois fecharemos o lado que já foi exposto à radiação e fazemos a radiografia no outro lado. Vamos refazer essas duas incidências. Basta colocar a mão do paciente aqui, faremos a primeira tomada. Depois, levantamos a mão do paciente, fechamos, puxamos o chassi para cá, colocamos a mão do paciente novamente, fazemos aquela oblíqua em leque, com os dedos assim, ó, uns separados do outro e no oblíqua de 45 graus, e disparamos o raio-x. O posicionamento que iremos fazer agora é o posicionamento para o estudo do punho. Iremos utilizar um chassi 18×24, é um chassi relativamente pequeno, mas iremos fazer uma divisão. Iremos fazer a primeira incidência ou a primeira radiografia desse lado e a segunda no outro lado. Na primeira radiografia que iremos fazer uma incidência póstero anterior, ou podemos fazer também em um AP, em uma incidência antero-posterior. Não tem importância. Vai ficar a critério do técnico fazer um AP ou um PA, uma incidência AP ou PA. Mas é aconselhável que vocês façam o PA. Por que fazer o PA? Porque é mais confortável para o paciente. Em termos de imagem não vai ter muita diferença. Certinho? Então, a mão do paciente, o posicionamento mesmo vai ser frente, não importa se seja AP ou PA. Então, para fazer o segundo posicionamento, nós pedimos para o paciente levantar a mão, nós puxamos o chassi para o lado contrário, o lado que não foi exposto ainda, fazemos esse perfil do paciente, fica aqui num ângulo de 90 graus entre o chassi e a mão do paciente, podemos dar uma giradinha aqui para cá, de 5 graus, porque aqui nós temos para ficar um sobreposto ao outro, de modo uniforme. Então direcionamos o raio central no centro do punho, numa incidência lateral.
o posicionamento para o estudo do antebraço. O chassi que iremos utilizar é o 30 por 40. É um chassi relativamente longo, mas porque também a estrutura é uma estrutura longa, o antebraço. Se for o caso de uma criança ou de um paciente que tenha um membro menor, podemos fazer até no 24 por 30, mas é aconselhável que faça no 30 por 40. Bem, o posicionamento é simples. Nós vamos pedir para o paciente esticar todo o membro superior para ficar quase no mesmo plano. E o que é importante nessa incidência ou nesse posicionamento? Nós pegarmos aqui desde a articulação distal, que é a articulação do punho, a articulação proximal, que é a articulação do cotovelo. Pegando essas duas articulações, não perderemos a estrutura do antebraço. Aí iremos colimar, fazer a colimação apenas na região do antebraço, e o raio central ele vai incidir no meio da estrutura. E faremos sempre a incidência AP, ou seja, o paciente ele vai estar em posição anatômica. E o raio central ele vai entrar na incidência antero-posterior. Por que não fazemos dessa forma? Porque quando você faz esse movimento em PA, para dar uma incidência PA, nós temos a sobreposição de um osso sobre o outro, o rádio sobre a una. Então sempre é aconselhável fazer desta maneira. O segundo posicionamento é o perfil do antebraço. Basta pedirmos para o paciente colocar o antebraço dele aqui. Nós colocaremos o chassi nesse posicionamento, na direção do braço, para que o paciente não fique desconfortável. E note que há um ângulo de 45 graus entre o húmero e a região do antebraço. Há um ângulo de 90 graus aqui. E esse ângulo é muito importante para fazer um posicionamento correto. Aí pedimos para o paciente rotacionar aqui, fazer um ângulo de 90 graus do punho, da região do punho com o chassi, e um ângulo de 90 graus entre as duas estruturas anatômicas, do braço com o antebraço. Aí basta ligar a colimação, dar uma ajeitada, o raio central vai incidir aqui na região central do antebraço, e assim se faz os dois posicionamentos. Do cotovelo, nós iremos utilizar o chassi 18 por 24, um chassi relativamente pequeno, mas o cotovelo também é só uma articulação e pequena, então cabe sim nesse chassi. E faremos uma divisão aqui, ó. Faremos a primeira tomada nessa região e a segunda nesta outra. O primeiro posicionamento é o frente, uma incidência AP, antero-posterior. Nós colocaremos o centro da articulação no meio do raio central. O raio central vai entrar no centro da articulação e faremos sempre esse posicionamento em uma projeção antero-posterior. O perfil também é simples, parece com o antebraço. Basta levantar o braço do paciente, fazer esse ângulo de 90 graus, pedir para ele fazer isso aqui também, essa rotação, para deixar o punho em perfil e também essa região em perfil, um ângulo de 90 graus. Isso basta radiografar a estrutura, que o importante é exatamente essa articulação. Esta foi a aula de hoje. Aprendemos um pouco sobre a rotina para o estudo da mão, do punho e do antebraço. São incidências fáceis ou posicionamentos fáceis, mas que é sempre bom dar uma revisada. Então agradeço por tudo e até a próxima aula.